Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar nossas aulas online de Sociologia do terceiro ano A, né? Nós já estamos tendo as aulas de História e vamos iniciar também as de Sociologia. No caso, nós iniciaremos a primeira aula com uma revisão do capítulo que a gente já começou a estudar, né? Já foi colocado material para vocês lá no Google Class e nós vamos fazer uma revisão aqui exatamente nos modelos como a gente faz em sala de aula. Vamos pegar o livro e vamos analisá-lo, tá? Então, vamos ver aqui, ó, capítulo 18, que se chama Ocupar, Resistir e Produzir, a questão da terra no Brasil. Basicamente, nesse capítulo, galera, a gente vai ver como é a questão da terra, do uso da terra aqui no Brasil, da propriedade da terra e como essa questão ela é uma geradora, ela é uma causadora de conflitos no Brasil já há muitos séculos. Então nós vamos ver aqui como essa distribuição de terras no Brasil ela é totalmente injusta. A grande maioria das terras no Brasil elas estão nas mãos de poucas pessoas extremamente ricas e poderosas, enquanto que a maioria da população não tem posse de terras, não tem propriedade sobre terras e muitas vezes não tem nem como sobreviver, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nesse capítulo sobre este tema, tá? Vamos iniciar aqui, ó. Acompanhem comigo. Podemos dizer que a questão de terra no Brasil teve início com a chegada dos colonizadores portugueses em 1500. E as primeiras vítimas dessa invasão, com a consequente ocupação predatória das terras brasileiras, foram aqueles que aqui viviam, os povos indígenas. O texto ao lado nos mostra que estes povos continuavam sendo vítimas através dos séculos, massacrados pela expansão do homem branco, com seus tratores e motosserras, suas estradas e fazendas, a criação de gado para a exportação de carne e as plantações de soja administradas por modernas agroindústrias capitalistas. Então aqui ele já pega logo no contexto histórico, deixando bem claro que a primeira vítima da, desse, desse dessa questão de terras aqui no Brasil foi o indígena, que foi expropriado de suas terras, ou seja, elas foram tomadas deles e continuam assim até hoje, né? Então, até hoje, o índio ele não tem o seu direito à posse da terra garantido. Temos algumas reservas indígenas pelo Brasil, mas donos de madeireiras, né, homens ricos, eles tentam o tempo todo tomar essas terras, tá? Então, tentam para ali fazer os seus negócios, terras indígenas. Vamos ler esse texto aqui que ele coloca para a gente, ó. Tudo o que fere a terra fere também os filhos da terra. O índio é filho da terra. A terra é a nossa vida e a nossa liberdade. Os grandes senhores da terra não compreendem um povo índio, porque os grandes senhores da terra escravizam a terra. São estranhos que chegam de noite, roubam da terra tudo quanto querem. Para eles, um torrão de terra é igual a outro. A terra não é sua irmã, é sua inimiga. Eles a destroem e vão embora. Deixam para trás o túmulo de seus pais, roubam a terra dos seus filhos. Sua ganância empobrecerá a terra, e eles deixarão atrás de si só a areia cansada dos desertos. A força do povo índio é amar e defender a terra. Ela é de todos os homens. Quem tem o direito de vender a mãe de todos os homens? A terra é nossa vida e a nossa liberdade. Índio sem terra é como tronco sem raízes, à beira do caminho. Tudo que fere a terra fere também os filhos da terra. É um texto que foi escrito por um índio desconhecido, recolhido pela Comissão Pastoral da Terra, tá? Publicado em 1980. Então isso aqui deixa bem claro, né, que os índios foram os primeiros a serem atingidos por essa expropriação de terras, mas que não somente eles hoje em dia sentem, né, como as pessoas mais ricas, né, e hoje a gente vai tratar dessa questão moderna, que principalmente são as agroindústrias
que tentam invadir esse local para fazer plantação de soja, para retirar madeira. Então, estão tirando o índio desses locais e com extrema violência tratando os povos dali, não só os indígenas, tá? Aqui a gente vê uma imagem, galera, que aqui a gente tem a legenda, ó. Quais as consequências para o desenvolvimento do Brasil da concentração de terras sempre ter estado nas mãos de poucos? De que forma essa realidade poderia ser modificada? Na foto, militantes do MST em manifestação pela reforma agrária, em Curitiba, em 2011. Então, a gente vai já falar do MST, que é um movimento social que luta justamente pela reforma agrária, ou seja, a reforma agrária seria uma forma mais justa de tentar repartir as terras aqui no Brasil, em que a grande maioria das terras estão nas mãos das pessoas mais ricas e poderosas. Continuando. O que acabamos de escrever não significa que somos contra o desenvolvimento econômico. Nada disso. Da mesma forma que os portugueses ocuparam o território da terra de Santa Cruz, somente com a intenção de extrair todas as riquezas possíveis, passando por cima de quem estivesse no caminho, pode-se dizer, em se tratando da questão de terra no Brasil, que essa história continua se repetindo, guardando as diferenças e especificidades de cada época, apresentando a mesma lógica perversa nesta atual expansão capitalista do chamado agronegócio. Então a gente vê aqui, galera, que o autor ele tenta colocar uma questão similar desde a chegada dos primeiros portugueses aqui com o que acontece hoje ainda com as terras no Brasil. Só fazendo uma diferenciação, né, que os primeiros portugueses vinham para cá para extrair o máximo de coisa que eles pudessem. No caso, assim que eles chegaram, o que eles conseguiram achar foi o pau-brasil, né, mas a intenção era achar ouro e outros metais preciosos que eles só acharam um tempo depois. Tá? E hoje em dia o grande vilão seria o agronegócio, ou seja, grandes indústrias que trabalham no campo. Continuando aqui, ó. Questão de terra ou questão de gente? A propriedade da terra no Brasil sempre esteve concentrada nas mãos de poucos. Usaremos como imagem o momento em que todo o território da então colônia portuguesa foi dividido em capitanias hereditárias, separado da colônia espanhola pelo Tratado de Tordesilhas. Na época houve gritaria de outros reinos europeus que indagavam se Deus havia dividido o mundo entre Portugal e Espanha. Então aqui ele faz referência a um contexto histórico da divisão da América, principalmente da América do Sul, entre Espanha e Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, tá? Quem, na verdade, essa questão que ele coloca aqui, que os outros se indagavam, né? Os outros, a gente pode colocar mais especificamente como a França. A França reclamou muito desse acordo entre Portugal e Espanha, mas a gente tem que ter em mente que esse acordo ele teve a bênção do Papa, né? Ele teve a bênção do Papa. O Papa meio que legalizou, porque nessa época a igreja era meio que, ela era que fazia o diálogo entre países. Então, Portugal e Espanha tinham esse acordo, que inclusive foi antes da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Os portugueses chegam ao Brasil em 1500 e em 1894 esse acordo já havia sido firmado entre Portugal e Espanha para que o território que eles encontrassem ali fosse separado entre os dois, tá? Continuando. Ingleses e franceses protestaram e resolveram se apossar de parte da terra dividida para poder usufruir das eventuais riquezas que encontrariam na América e na África. Os portugueses, por sua vez, não se contentaram com o território que lhes coube e invadiram a parte espanhola, contando a seu favor com o trabalho dos bandeirantes. Isso aqui nós vamos ver nas aulas de história, tá, galera? Que é a expansão das fronteiras, né, da colônia portuguesa. Nas aulas de história a gente vê que o território que era para ser o Brasil é o território que hoje em dia é o que a gente conhece como Nordeste. Só que os bandeirantes, que eram exploradores portugueses, né, já situados aqui no Brasil, principalmente na região de São Vicente, lá em São Paulo, eles começam a desbravar a terra e eles vão alongando as fronteiras do Brasil.
tá? Então, o Brasil ele tem esse tamanho que tem hoje, mas ele não é o território que foi designado pelo Tratado de Tordesilhas. Portugal foi avançando essa fronteira e tomando esse território da Espanha. Aventureiros e mercenários que não hesitavam em assassinar seus adversários. Hoje dão seus nomes a grandes rodovias como Fernão Dias, Anhanguera e etc. E há um monumento em sua homenagem, na cidade de São Paulo. Passando bem rapidamente pela história do Brasil, a título de exemplo, perguntamos: no tempo do Brasil colônia, por que os povos indígenas foram massacrados em todas as partes do território? O que significou e por que ocorreu a Guerra dos Sete Povos das Missões? Durante o Brasil Império, por que foi aprovada em 1850 uma lei de terras? O que ela de fato significava? Já no início do Brasil República, por que aconteceu o massacre do povo comandado por Antônio Conselheiro em Canudos? Então aqui a gente vê uma série de exemplos em que a população ela foi assassinada, ela sofreu, ela perdeu suas terras por causa de jogos políticos entre as classes mais ricas e os governantes, tá? Continuando. Nestes 4 exemplos, apesar dos momentos históricos diferentes, uma mesma dinâmica acompanhou a luta pela terra no Brasil. A lógica determinada pelos interesses econômicos e políticos da classe dominante formada por grandes proprietários de terra. Ou seja, os grandes proprietários de terra acabavam manipulando o governo, tentando fazer com que o governo aumentasse o poder econômico deles. Então, muitos desses caras se metiam dentro do governo, se candidatavam a presidentes de província, e aí tinham a sua influência desde a época da colônia, com o imperador, e na época da república, e conseguiam fazer com que os seus interesses prevalecessem em cima do interesse da grande população. Começando pelo Brasil colônia, qual era o modelo adotado para a ocupação do nosso imenso território? Ora, o rei de Portugal doava sesmarias, grandes extensões de terra, a pessoas de sua inteira confiança que viravam nossos primeiros latifundiários, grandes proprietários de terra. Lembrando, galera, o latifúndio é o modo em que geralmente as terras se organizam aqui no Brasil. Latifúndios são grandes extensões de terra que pertencem a um único proprietário. Então, você tem um país que ele é todo dividido entre latifúndios, enquanto que as pessoas, né, que teriam condições de ter pequenas propriedades, na sua grande maioria não têm. Elas são obrigadas a trabalhar nos latifúndios de grandes empresários, grandes pessoas ricas, certo? Para extrair a riqueza da terra, escravizavam os povos indígenas que aqui viviam e, posteriormente, os povos africanos trazidos pela empresa do tráfico negreiro. Segundo o pesquisador Júlio José Chiavenato, uma norma que existia no regimento de 1548, que determinava as funções do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, foi a responsável não só pela instituição do latifúndio, como também da monocultura, implantando um modelo de posse de terra que perdura até hoje. Lembrando, galera, o que é monocultura? Monocultura é quando uma empresa ou um governo ele escolhe um único produto para ser o carro-chefe da sua economia. A gente tem que lembrar que na história do Brasil, ele por muito tempo ele baseou a sua economia em monoculturas. Tá? No começo, você tem o pau-brasil, mas o pau-brasil ele não chega a ser a questão da monocultura porque ele era apenas retirado para levar para outro local, ele não era cultivado. A monocultura a gente pode colocar aqui como o açúcar primeiro, na época da colônia, e depois na época do império, o café. E qual é o problema dessa questão da monocultura? Primeiro ela vai utilizar grandes latifúndios, extensões de terras muito grandes, tá? E o problema para a economia é que ela se baseia toda num produto. Então, se esse produto for mal na economia, a economia do país também vai mal. Então, esse foi um modelo implantado aqui no Brasil durante muito tempo, tá?
Continuando. Essa norma recomendava que as terras apropriadas fossem doadas livremente para o cultivo de cana e para a fundação de engenhos às pessoas com possibilidades de desenvolver a empresa. Né? Então, o autor coloca aqui que é esse o sentido das primeiras capitanias hereditárias. Separa ali em territórios e doa elas para pessoas ricas lá de Portugal que podiam vir para cá apenas se tivesse, ó, aqui está bem claro, a possibilidade, ou seja, grana, para começar uma empresa aqui no Brasil. Que no caso, as que vão dar certo nesse primeiro momento da colonização vão ser as empresas açucareiras, principalmente em São Vicente, em São Paulo e em Pernambuco. Tá? Continuando. Esta decisão significava, de acordo com o Chiavenato, que os gigantescos latifúndios implantados pelas Sesmarias seriam ocupados, segundo o regimento, somente pela monocultura da cana-de-açúcar, impedindo a formação de pequenas propriedades. Então, o que eles estavam fazendo aqui? Impedindo que pequenos proprietários pudessem sobreviver. Tudo deveria ser colocado como lavoura de cana-de-açúcar. Só as pessoas ricas tinham condição de implementar esse tipo de empresa, tá? A concentração da terra permaneceu e se aprofundou durante todo o período colonial. E era um problema tão grave que pouco antes da independência, até um dos membros da classe dominante, José Bonifácio, apresentou uma proposta de legislação que previa a possibilidade da redistribuição das terras improdutivas por parte do Estado, por impossibilitar o desenvolvimento econômico da colônia. Então, o Bonifácio, galera, aqui a gente tem uma ilustração dele. Ele era um cara extremamente esclarecido, né? Ele foi um dos conselheiros do Dom Pedro I durante o Primeiro Império, e ele através dos seus estudos, ele conseguiu identificar que essa forma de organização das terras aqui no Brasil, ela impossibilitava o crescimento econômico, que ela fazia com que apenas uma classe tivesse esse crescimento. E ele sabia que a qualquer momento isso aqui poderia ruir se houvesse uma crise muito grande naquela monocultura que o Brasil estava investindo. Continuando, ó. Essa realidade ficou inalterada até 1850. Já durante o Império, quando a Lei número 601, que ficou conhecida como a Lei de Terras, acabou com o sistema de posse, determinando que a terra somente poderia ser adquirida através da compra. Mas o que significou essa Lei de Terras, afinal? Então a gente tem que entender, galera, que até a criação da Lei de Terras em 1850, o Brasil ele ainda era, em 1850, uma monarquia. Ele ainda era um império. E no império, eu já falei isso várias vezes para vocês em sala de aula, não existe propriedade privada. Se não existe propriedade privada, quem é que é o dono de tudo dentro de um reino, de um império? A família real, o rei, o monarca que está ali comandando o local. Então, no caso, essas terras elas eram doadas. O status legal é de que essas terras pertenciam ao império, mas essas pessoas, essas famílias ricas, elas administravam há séculos, tá? A partir daqui a gente começa uma mudança de que essas terras não iam poder mais ser adquiridas, só poderiam ser adquiridas através de compras. Vamos ver o que isso significava, né? Afinal, uma das suas características era elevar o preço das terras, obrigando o pagamento à vista. Dessa forma, a venda das terras públicas era dirigida para uma elite social e o dinheiro arrecadado seria aplicado na vinda de colonos europeus. A lei de terras visava não só consolidar a posse da terra nas mãos de uma elite, como também preparar um novo tipo de mão de obra para a lavoura, pois sabia-se que o escravismo teria que acabar. A gente tem que lembrar aqui das aulas de história, galera, que durante todo o século XIX, os anos de 1800, a pressão que o Brasil recebia do seu principal parceiro comercial e financeiro, que era a Inglaterra, era para que fosse abolida a escravidão no Brasil. Então, desde 1810, que mais ou menos, que a Inglaterra forçava o Brasil a aderir à abolição. Só que, como a economia do Brasil era toda baseada na monocultura do café, e os produtores de café tinham muita influência com o imperador, eles conseguiram ir postergando, né, atrasando
a, a abolição o máximo de tempo possível que eles conseguiram, tá? Então, essa lei de terras ela tinha esse duplo viés. Apenas as pessoas mais ricas iam poder comprar essas terras, então você garantia que essa elite ia ter a posse delas de vez, e também serviria para financiar a vinda da mão de obra europeia, certo? Que viria para cá, porque eles já estavam calculando que o escravismo ele era inevitável que iria haver a abolição do escravismo aqui no Brasil. Eles estavam preparando, né, bem paulatinamente, para que os donos de terras pudessem se preparar, que iam ter uma queda financeira muito grande, mas ao mesmo tempo já iam preparando o plano. E esse plano também tinha um outro viés, tá, galera? Trazer colonos europeus também era a questão de querer embranquecer a população brasileira, tá? Continuando. Essa lei concentrou ainda mais o latifúndio, pois as terras públicas, aquelas que não estavam ocupadas pela monocultura da cana-de-açúcar, do algodão ou do café, se tornaram muito mais caras do que as terras particulares, fazendo com que a sua aquisição somente fosse possível por parte das famílias mais ricas e poderosas. Melhor dizendo, aquelas que já eram latifundiárias. Como o trabalho escravo foi sendo aos poucos substituído pelo trabalho assalariado, a lei de terras acabou por cumprir dois papéis. Impediu que o imigrante europeu que chegava ao país adquirisse o seu pedaço de terra por meio da compra. A gente tem que lembrar, com essa lei, apenas as pessoas mais ricas poderiam comprar. O europeu que ia vir para cá, ele era extremamente pobre. Ele não ia ter como conseguir adquirir terras aqui no Brasil. Aí tem aqui, ó, com exceções de algumas regiões do sul do Brasil. E impediu que o ex-escravo também tivesse uma alternativa de trabalho com base na pequena propriedade da terra. É evidente que isso somente seria possível através da realização de uma reforma agrária, como fizeram todos os países capitalistas que realizaram a segunda revolução industrial na mesma época, no século XIX. É evidente que isso somente seria possível através da realização de uma reforma agrária, como fizeram todos os países capitalistas que realizaram a segunda revolução industrial na mesma época, no século XIX. Nesse sentido, um exemplo clássico de um modelo capitalista totalmente oposto ao brasileiro foi dado pelos Estados Unidos, que incentivou e forneceu todas as condições para a ocupação de terras por colonos americanos em direção ao oeste, apesar do genocídio dos povos indígenas, como ocorreu por aqui, tá? Então, lá nos Estados Unidos teve essa diferença porque as pessoas mais da população mais pobre, elas foram liberadas para ir para o oeste, o extremo oeste, um local que não era ainda conhecido por eles, porque era dominado pelos indígenas, mas em contrapartida eles liberaram que essas pessoas pudessem assassinar os indígenas. Então aconteceu um genocídio, que é quando uma etnia ela é assassinada. Tá? Nos Estados Unidos, né, a quantidade de índios que foram assassinados é gigantesca, né? E tudo por causa dessa questão da posse de terras. Galera, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo, tá? Na próxima aula, a gente continua essa questão ainda histórica, vendo aqui, principalmente aqui no Brasil, o Império, já a questão da Guerra de Canudos, e depois a gente passa mais para o século XX e ver como essa questão de terras ainda influenciou durante todo o século XX, agora no início do século XXI, a questão das lutas sociais aqui no Brasil, tá certo? Então, tchau, pessoal, e até a próxima aula.